bom dia, extraordinário dia para você. Quero te fazer uma pergunta. Você tem facilidade para pedir ajuda ou você tem a síndrome de super-herói? Como assim, Kelly? Eu te explico. Às vezes nós temos aquela síndrome de super-herói, ou seja, de que precisamos conseguir fazer as coisas, praticamente todas as coisas. Só pedimos ajudas em extremas necessidades. E aí, aquilo que é pequeno aos nossos olhos, nós começamos a achar que podemos fazer. Só que o problema é que o pequeno geralmente vem acompanhado de muitas outras coisas. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Se você está arrumando um determinado ambiente e existe um móvel muito pesado, você geralmente, se você tiver a síndrome de super-herói, você geralmente vai tentar movê-lo sozinho. E vai forçar de um lado do outro e não vai conseguir. De repente você vai entender que não consegue, então vai gritar por alguém que vai lhe ajudar a remover. Mas quando você está em determinados lugares com coisas pequenas, você diz, não, isso aqui eu consigo carregar. Aí você começa a pegar inúmeras coisas para carregar, tudo que tiver na sua frente ou tudo que tiver próximo. E de repente você estará sobrecarregado da mesma maneira de que se tivesse locomovido algo grande. Às vezes nós temos a mania de achar que somos responsáveis por tudo e resolver tudo, e isso tem sobrecarregado a grande maioria da minha geração. Eu quero nesse vídeo de hoje desafiar você a começar a pedir ajuda. Comece a pedir ajuda por coisas pequenas. Ah, mas eu consigo. Mas você não precisa conseguir tudo. Você não foi chamado para fazer tudo. Deus não delegou sobre você todas as responsabilidades. Comece a delegar funções, comece a acreditar nas pessoas. Quem não pede ajuda geralmente se sente melhor do que os demais. Ah, mas eu não me sinto. Mas por trás você se sente. Porque se você não se sentisse, você pediria ajuda para que as coisas fossem resolvidas. Entenda uma coisa, pedir ajuda significa humildade. E às vezes nós não temos humildade suficiente para reconhecermos que precisamos de ajuda. A partir de hoje eu quero desafiar você a pedir ajuda. Se você precisa de ajuda no emocional, se você precisa de ajuda psicológica, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure alguém emocionalmente sarado. Se você precisa de ajuda espiritual, procure alguém para lhe aconselhar, alguém que você possa desabafar, alguém que você possa arrancar a máscara de forte, de poderoso, procure ajuda. Se o seu relacionamento amoroso não vai bem, procure conselhos, procure ajuda, se sente com o seu cônjuge e converse. Se o seu relacionamento sexual não vai bem e você entende que precisa de ajuda, procure ajuda. Procure alguém especialista na área. Faça alguma coisa por você. Entregue-se à ajuda. Não ache que você é responsável por solucionar todos os problemas, porque isso está sobrecarregando você e você está ficando cansado. E os dias estão passando e vai chegar uma hora que você não terá forças nem para levantar da cama, porque achou que tinha que carregar tudo sozinho. Começa a delegar funções e começa a pedir ajuda. Comece a pedir ajuda de Deus nas coisas pequenas, nas pequenas decisões. Porque às vezes se você vai mudar de cidade ou de país, você ora, mas às vezes se você vai mudar de casa dentro da mesma cidade, você nem pergunta. Às vezes se você vai fazer uma grande viagem de avião, que vai viajar mais de 1000 quilômetros, você pede ajuda, pede proteção. Às vezes você vai na esquina no mercado e você não pede mais, porque acha que as coisas pequenas já não são mais tão importantes assim. Deus está dizendo para você, tira essa máscara de poderoso, de super-herói e entende que você precisa de ajuda. Entenda que se você começar a pedir ajuda nas coisas pequenas, você vai sobrecarregar. E você vai entender que é mais fácil vencer as adversidades quando você tem coragem de dizer, Senhor, eu preciso de socorro. Eu lembro-me de um dia em que eu perdi a minha mãe.
E no dia que minha mãe faleceu em um grave acidente de carro, eu liguei pro meu pai e o meu pai estava desesperado, chorando do outro lado. E eu disse para ele assim: pai, não se preocupa, eu vou cuidar das minhas irmãs até o último fôlego da minha vida, pai. Eu vou ficar aqui, pode contar comigo, pai, eu vou ajudar. E lembro-me de passarmos cerca de 5 anos sofrendo com a minha irmã, em depressão, em crise de ansiedade, crise do pânico, em remédios e mais remédios, em desespero, até que eu já estava sobrecarregada. Eu lembro-me que há pouco tempo atrás, depois dela ter superado tudo que ela já superou, ela vai sofrer, o esposo vai sofrer um acidente e naquele dia ele falece, o esposo dela falece. 10 anos depois do ocorrido da morte da minha mãe, e naquele dia, quando eu recebo a notícia que eu vejo ela no chão, da mesma forma que eu vi no dia que minha mãe havia falecido, sabe o que eu fiz? Eu peguei um telefone e fui ao meu grupo de oração das minhas amigas, aquelas de confiança, e disse para elas assim: me ajuda, eu não quero passar por tudo de novo, levante um clamor, me socorre. Eu não vou dar conta. E eu comecei a orar e dizer: Deus, socorre-nos, Senhor. Nos ajuda. Naquele dia eu entendi que eu não precisava arcar com responsabilidades que não eram minha. Eu quero que você comece o seu dia entendendo que você não precisa arcar com tudo isso que você acha que é responsabilidade sua. Começa a pedir por socorro em qual área que seja da sua vida. Se você não está conseguindo administrar, comece a pedir ajuda a alguém que sabe administrar. Comece a se abrir, comece a rasgar a capa de super-herói. Vença essa síndrome, se humilha e peça ajuda. Você vai entender que o peso não é para você carregar. E minha irmã superou muito mais rápido. E não foi pro fundo do vale. E eu não precisei ficar daquele jeito por 5 anos. Entenda uma coisa. Pedir ajuda pode mudar a história da sua vida. Faça um extraordinário dia, começando por pedir ajuda.